O silêncio, bem compreendido, não é fuga nem fraqueza, é governo interior. Calar a tempo não significa renunciar à verdade, mas escolher o instante, a forma e o propósito justos para dizê-la ou para não dizê-la ainda. Os estoicos distinguiram a valentia de falar com franqueza da imprudência de dizer tudo em qualquer momento. Há horas em que o silêncio protege a virtude tanto quanto a palavra. Em outras, a palavra protege aquilo que o silêncio colocaria em risco. Se alguma vez sentiste que uma frase dita no calor do momento te custou um vínculo, um projeto ou a tua própria paz, já conheces o preço de ignorar essa diferença. Este guia não te propõe apagar a tua voz, mas temperá-la. Um silêncio sábio é como o respiro do arqueiro antes do disparo. Não é inação, é pontaria. Vivemos numa cultura que premia a réplica imediata, a ocorrência veloz e a ironia que colhe aplausos. Essa cultura confunde brilho com verdade e converte o diálogo em coliseu. Nesse ruído, calar parece perder, mas na realidade é recuperar a proporção. Marco Aurélio repetia a si mesmo que devia olhar a natureza de cada coisa antes de agir. Olhar a natureza de uma conversa exige às vezes não falar. Calar para escutar por inteiro. Calar para que a verdade decante. Calar para não converter um conflito em espetáculo nem uma ferida em bandeira. A palavra vale mais quando se apoia numa pausa limpa. A pausa, quando nasce da razão, devolve peso ao que dizes. Não confundas este silêncio com o medo que te encolhe. O silêncio covarde encobre e te faz cúmplice do que destrói. O silêncio sábio esclarece e te devolve a ti mesmo. Um cala para evitar a luz, o outro cala para ver melhor. Um cala porque teme desagradar, o outro cala porque quer agir bem. Epicteto lembrava que o primeiro é distinguir o que depende de nós, o teu juízo, a tua intenção, a tua palavra. O que não depende, a opinião alheia ou a vitória rápida numa discussão. O silêncio que aqui propomos nasce dessa distinção. Escolhes calar quando a tua razão indica que falar agora prejudicaria o que queres proteger. Há silêncios que curam. O que cede lugar à escuta de quem sofre, o que apaga a centelha de uma provocação, o que evita prometer em quente, o que freia uma fofoca para não manchar o teu caráter, o que protege uma negociação, o que guarda o teu propósito da vaidade de exibir-te, o que te separa de polêmicas estéreis, o que retarda uma verdade até poder dizê-la sem injustiça. Também há silêncios que ferem, o que encobre um abuso, o que adia indefinidamente a reparação devida, o que finge paz em troca de ressentimento. A sabedoria consiste em saber qual cabe. Sêneca aconselhava que a ira não nos arrebate a língua. Uma palavra lançada sem temperança é como uma flecha disparada às cegas. Pode atingir algo que não querias tocar. A temperança não é frieza, é calor habitado com medida. Quando te governa, o teu silêncio não é gelo, é contenção. E quando finalmente falas, fazes com uma sobriedade que não precisa elevar o tom para ser firme. Quem grita geralmente está lutando consigo. Quem esperou o momento não precisa de teatro. Este episódio é um mapa de 10 momentos concretos nos quais convém calar. Não são proibições, são exercícios de cuidado. Cuidar do teu juízo da tormenta das emoções. Cuidar dos teus vínculos do veneno do rumor. Cuidar do teu trabalho da torpeza de falar além do devido. Cuidar da tua dignidade da tentação de exibir-te. Cuidar da tua reputação da pressa de prometer. Cuidar da tua atenção do pântano de discussões vazias. Cuidar da tua justiça quando uma verdade, dita agora, prejudicaria sem necessidade. Cada momento treina um músculo diferente e, no final, todos apontam para o mesmo lugar. Uma vida em que a tua palavra e o teu silêncio servem ao bem. Imagina a tua língua como um instrumento de precisão e o teu silêncio como a bainha que a preserva. Não tocas em qualquer momento nem em qualquer sala, mas quando a música pode cumprir a sua tarefa. Marco Aurélio escreveu que devemos preferir o que permanece ao que brilha. Em conversa, o que permanece é a verdade dita com caridade e no tempo certo.
O que brilha é a réplica engenhosa que incendeia 1 minuto e deixa cinza durante meses. A tua tarefa é escolher a primeira, mesmo que percas aplausos. Também te proponho um critério prático. Se a emoção te arrasta, se te faltam dados, se o interlocutor quer espetáculo, se o outro está ferido, se o contexto não é seguro, se te vendes por elogio, se falas para prometer o que ainda não podes sustentar, se o tema é uma trincheira sem fim, ou se a verdade agora esmagaria injustamente, escolhe calar. Não para sempre, mas até que a razão recupere o timão e possa conduzir a palavra com justiça. Calar assim não é esconder-te, é preparar-te. Há uma alegria sóbria em governar a língua. Ao final do dia, quando recordares as tuas cenas, notarás menos frases que gostarias de apagar e mais gestos de presença que te honram. O que perturba os homens não são as coisas, mas as opiniões sobre as coisas, dizia Epicteto. O silêncio razoável permite-te olhar as tuas próprias opiniões antes de lançá-las sobre os outros. E a melhor vingança é não parecer-te com quem te fez mal, anotou Marco Aurélio. Poderíamos acrescentar, a melhor conversa é a que não nasce da ferida, mas da razão temperada pela benevolência. Avancemos então por estes 10 momentos, não para nos tornarmos mudos, mas para nos tornarmos exatos. Calar a tempo fará com que a tua palavra, quando chegar, tenha raiz. Falar já não será descarga, será ato. E esse ato, sustentado pela virtude, será capaz de construir onde antes só havia ruído. É disso que trata este caminho, de passar do impulso ao governo, do ruído à música, da reação à escolha. Com calma. Antes de começar, quero que declares o teu compromisso deixando nos comentários. A partir de hoje, calo onde a minha paz vale mais que o meu impulso. Essa frase será o teu lembrete de que o silêncio não é covardia, mas governo de ti mesmo. De que estás aqui não para continuar reagindo ao ruído, mas para treinar a temperança e a clareza que te devolvem liberdade. Este é o instante de demonstrar-te que a tua voz não se desperdiça no banal, que o teu silêncio tem peso e que a tua dignidade merece ser protegida. Sem mais preâmbulos, começamos. Primeiro momento estoico, quando a emoção te governa. Quando a emoção manda, a língua serve ao incêndio. A ira quer soltar a flecha, a ansiedade quer preencher o vazio com palavras, o orgulho quer mostrar que não se deixa abater. Nesse minuto, falar é quase sempre perder o leme. Sêneca chamou a ira de uma loucura breve, precisa no diagnóstico, cega na execução. Se te reconheces com o pulso acelerado, a mandíbula tensa, a cabeça fabricando argumentos como se fossem armas, cala. Cala não como quem se rende, mas como quem tira as mãos do volante ao perceber que derrapam no gelo. Primeiro recupera a tração, depois decide a rota. Esse silêncio, que parece pequeno, pode evitar-te semanas de reparação. Calar quando a emoção governa começa no corpo. Respira pelo nariz. Leva o ar ao abdômen. Alonga a expiração. O sistema nervoso entende esse gesto como sinal de segurança e baixa o volume dos alarmes. Com 2 ou 3 respirações lentas, já não és refém do teu mar agitado. Epicteto formularia de outro modo. Detém o assentimento à primeira impressão. Não acredites de imediato no que a emoção te dita sobre o outro e sobre ti. Entre o fato e o teu juízo, há um espaço. O silêncio coloca uma cadeira nesse espaço para que possas sentar-te e observar. Talvez a emoção peça justiça. É legítimo. Marco Aurélio recordava-se de que ninguém pode obrigar-te a agir sem acordo com a tua razão. O problema não é querer justiça, mas pedi-la com a mão trêmula. Uma verdade que sai impregnada de ira raramente chega a bom porto. Mesmo que tenhas razão, a forma a deforma. Se esperas, se deixas que a maré baixe, poderás dizer o mesmo com uma firmeza sóbria que convida à reparação, em vez de convidar à defesa. O silêncio, então, não posterga a justiça, prepara-a. Há sinais internos que te avisam de que ainda não é o momento. Quando repetes mentalmente a mesma frase como se fosse martelo, quando inventas testemunhas imaginárias para reafirmares-te, quando o teu corpo procura uma postura de ataque, quando te custa ouvir uma frase inteira do outro, esse não é momento para falar. Se falas,
falará a tua ferida. E quando a ferida fala, quase sempre fere. Que o teu silêncio seja um curativo, não uma censura. Trata primeiro a ferida, respira, espera que o pulso recupere o compasso e só então expressa o necessário com palavras que possam ser escutadas. Podes ajudar-te com um gesto externo simples. Apoia os pés no chão e sente o seu peso. Solta a língua dentro da boca. Baixa os ombros 1 centímetro. Esses ajustes mínimos enviam à tua mente uma mensagem de presença. A partir daí, formula para ti uma frase breve. Agora não falo, agora observo. Repete a frase 2 ou 3 vezes. Não é um feitiço, é uma instrução para a tua atenção. Logo notarás que o que parecia indispensável dizer naquele segundo perde urgência e ganha contorno. Quando o contorno aparece, a verdade ganha aliados. Se a cena permitir, afasta-te um momento. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como remédio. Coloca o tempo no meio e verás as coisas mais pequenas e mais serenas. Caminha alguns minutos, bebe água, escreve um parágrafo para esvaziar o imediato, devolve o corpo ao assento. Calar não é cortar o vínculo, é cortar a energia da tempestade. Voltarás diferente e o outro também terá baixado um degrau na sua temperatura. Então a conversa terá 2 pessoas, não 2 ondas. Por vezes, a emoção é dor. Quando dói, ficamos mais frágeis para interpretar como ataque um gesto neutro. Calar aqui é dar-te tempo para separar a dor antiga da cena presente. Fala a tua história ou fala este fato? Se é a tua história, põe-lhe a mão no ombro e diz-lhe que não decidirá por ti. Falar a partir da ferida pode ser catártico, mas não costuma ser justo. Se honras primeiro a tua dor em silêncio, quando falares será com verdade e não com vingança. Um critério útil. Não digas nada que te obrigue a pedir perdão pelo modo, mesmo que o conteúdo fosse certo. Se as tuas palavras são flechas envenenadas, ainda que acertem, deixam veneno. Treina-te para dizer a verdade sem veneno, e para isso, o primeiro passo é calar até estares sereno. Não procures a frase engenhosa que vence. Procura a frase justa que serve ao bem. Sêneca insistia que o discurso breve e sóbrio é mais eficaz do que a diatribe longa. A sobriedade clareia, a diatribe incendeia. Se te custa parar a tempo, combina contigo sinais de saída. Uma palavra que te lembre de retirar-te, uma imagem mental, uma rocha batida por ondas, um arqueiro à espera. O compromisso de não responder nos primeiros 5 minutos a mensagens que ativam o teu impulso. Estas pequenas barreiras sustentam a tua liberdade enquanto o hábito se fortalece. No início, parecerá artifício, depois será estilo. E o teu entorno, pouco a pouco, aprenderá que o teu silêncio não é desprezo, é responsabilidade. Há quem confunda este silêncio com manipulação. Não é. Não usas o silêncio para castigar. Usas para não ferir. Se precisas de retirar-te, diz: prefiro falar quando estiver mais tranquilo. Essa frase não é desculpa, é cuidado. Comunicada assim, o teu silêncio deixa de ser muro e torna-se ponte para uma conversa melhor. Finalmente, pergunta-te o que queres construir com as tuas palavras. Se queres construir respeito, não o ergas com gritos. Se queres construir acordo, não o alcances humilhando. Se queres construir verdade, não a anuncies ao ritmo da fúria. Cala, espera, e depois fala como quem edificou primeiro dentro de si aquilo que agora deseja compartilhar. O tempo desse silêncio pode ser curto, mas o seu fruto dura muito. E quando fechares o dia, notarás que decidiste a partir de ti, não a partir da tua maré. Este momento de calar não é convite à passividade. Pelo contrário, é um treino ativo que exige valentia. A valentia de não obedecer ao primeiro impulso. A valentia de proteger o outro da tua tempestade e de proteger-te da tua própria imprudência. A valentia de preferir a justiça à vitória rápida. Quando a emoção mandar, que mande a tua decisão de governá-la. Cala para ouvir, para temperar-te, para dizer melhor. Assim a tua palavra não será reação, será ato com raiz. Segundo momento estoico,
quando não tens dados suficientes. Quando faltam dados, a imaginação os fabrica e falo com as cores do medo, do desejo ou do preconceito. Por isso, falar sem informação suficiente costuma ser semear confusão. O remédio estoico é sóbrio, suspende o juízo, não para sempre, mas até ver. Epicteto ensinava a diferenciar o que se apresenta à mente do que a mente acrescenta. O que se apresenta é o fato, o que acrescentas, conjectura. Cala enquanto separas uma coisa da outra. Depois pergunta, verifica e só então formula uma opinião sóbria. Suspender o juízo é um ato de humildade intelectual. Não sabes ainda e dizer não sei é mais digno do que aparentar. Marco Aurélio preferia a verdade nua à aparência virtuosa. Não finjas saber. A ignorância declarada abre uma porta para o aprendizado. A falsa certeza a fecha. Se te sentes pressionado a opinar, lembra que a pressa alheia não é o teu dever. O teu dever é cuidar da qualidade da tua palavra. Calar aqui protege essa qualidade. Antes de falar, formula perguntas claras. O que ocorreu exatamente? Quem estava presente? Quando? Onde? Que fontes independentes coincidem? Se não podes responder, ainda não tens chão. Falar sem chão fará com que tropeces em público e, pior, acostumar-te-á a viver de boatos. Sêneca advertia que a multidão presume com leviandade. Evita esse contágio. Prefere a precisão à pressa. A precisão requer tempo e ouvido. O silêncio concede ambos. Também há auto-enganos sutis. Acreditas que intuis a verdade porque a história encaixa nas tuas expectativas. Mas o fato de encaixar não a torna real. O viés de confirmação não é filosofia, é comodidade mental. Epicteto convidaria a submeter as tuas impressões a exame. Que evidência contrária considerarias suficiente para mudar de opinião? Se a resposta é nenhuma, não estás a investigar a verdade. Estás a defender a tua identidade. Cala até poderes responder com abertura. Verificar nem sempre é fácil. Às vezes não tens acesso às fontes. Às vezes os fatos escondem-se atrás de confidencialidades legítimas. Às vezes o tempo revelará o que hoje não pode ser visto. Nesses casos, o silêncio protege a tua reputação e a de outros. Podes expressar prudência sem afirmar o que não sabes. Não tenho elementos suficientes. Prefiro esperar até que haja clareza. Quando houver dados, conversamos. Essas frases não são covardia, são responsabilidade. Em conversas privadas, o ruído da suspeita também pede silêncio. Se te contam uma versão pela metade, não acrescentes o resto com a tua imaginação. Pergunta com calma. Procura fatos, não rumores. Marco Aurélio propunha separar a coisa em partes para vê-la tal como é. Separa também os relatos em peças. Distingue o visto do ouvido, o inferido do comprovado. Se ainda assim não podes saber, solta o juízo até novo aviso. A tua mente descansará e a tua relação não pagará por acusações fantasma. Calar quando faltam dados também te protege de prometer o que não poderás cumprir. No trabalho, comprometer-se sem informação é plantar uma bomba relógio. Pergunta pelo alcance, recursos, prazos, critérios de sucesso. Se não há respostas, não há acordo. Sêneca insistia que as coisas bem pensadas se sustentam. As precipitadas desabam. Quem fala demais sem base oferece a sua credibilidade de presente. Não a desperdices. Um exercício útil. Converte o teu desejo em hipótese e a tua hipótese em experimento. Em vez de afirmar, explora. Em vez de anunciar, contrasta. A linguagem da exploração é humilde e clara. Parece. Aponta para. Ainda não sabemos. A linguagem da falsa segurança é altissonante. Sempre. Nunca. Todos. A primeira convida à colaboração. A segunda cria trincheiras. O silêncio, antes de escolher uma linguagem, lembra-te qual serve a verdade. Nas redes e discussões públicas, a falta de dados é suprida com volume. Não caias nessa armadilha. A tua serenidade vale mais do que um ponto retórico. Se o tema merece, investiga. Se não,
Guarda a tua atenção para o que podes conhecer com honestidade. A vida é curta, recordava Sêneca. Gastá-la em conjecturas de baixa qualidade é perdê-la 2 vezes. Quando, enfim, tiveres dados, fala sem humilhar. Apresenta a informação com sobriedade, admite o que ainda ignoras. Mostra porque a tua conclusão é razoável e permanece disposto a rever. Esse modo transforma a conversa em busca partilhada. Epicteto diria que amas a verdade mais do que a tua opinião. Esse amor torna-te fiável, e a fiabilidade, com o tempo, pesa mais do que qualquer engenho momentâneo. Se os dados nunca chegam, aceita que não opinar é uma forma de juízo. Abster-se também diz algo. Diz que respeitas limites, que cuidas de causas e nomes, que não brincarás de adivinhar com vidas alheias. Marco Aurélio preferia perder a ocasião de falar a perder a integridade. Faz tua essa preferência. Cala quando deves, para que, no dia em que falares, a tua voz tenha a força de quem não fala por hábito, mas por dever. Para ajudar-te, cria um protocolo simples de verificação. 2 fontes independentes, uma data, um contexto, uma motivação provável. Se não passas esse limiar, não afirmes. E se te enganaste, corrige prontamente e com gratidão a quem te mostrou o erro. O teu prestígio não cai por admitir uma correção. Cai por insistir no erro quando já tens luz suficiente. Com juízo sereno. Lembra-te ainda de que há temas que exigem especialistas. Não te exijas abarcar o que não te corresponde. O sábio reconhece o seu limite e honra-o. Epicteto aconselhava praticar a modéstia. Naquilo em que ignoras a técnica, aprende ou escuta. A modéstia poupa-te discursos vazios e oferece-te aprendizado. Também evitarás conflitos desnecessários se traduzires o teu silêncio. Podes dizer: prefiro não opinar sem contexto, preciso rever antes de responder, não tenho informação suficiente para uma conclusão. Traduzir o silêncio evita que outros o interpretem como desinteresse ou desprezo. Comunicada com respeito, a tua pausa torna-se convite a melhorar a conversa. Por fim, não esqueças que tu também mereces provas quando te julgas. Se te chamas de inepto, preguiçoso ou incapaz, em que fatos te baseias? Que evidência contrária estás a ignorar? Marco Aurélio trabalhou com esmero o seu diálogo interior para não injuriar a si mesmo. Imita-o. Aplica à tua autocrítica o mesmo padrão que exiges dos outros: dados, contexto, tendência. Talvez descubras que te condenaste sem julgamento. Calar diante da falta de dados não é uma pausa vazia. É um gesto ativo de respeito pela realidade. É a porta pela qual entra a luz do que é, não do que gostarias que fosse. Quando a verdade aparecer, recebê-la-ás sem adornos. E se não aparecer, terás protegido a tua paz e a dos que te rodeiam, porque não os arrastaste ao teatro das conjecturas. Assim, lentamente, a tua palavra ganha densidade e o teu silêncio ganha prestígio. E onde abundava o ruído, começa a ouvir-se uma conversa que, enfim, vale a pena. Terceiro momento estoico. Diante da provocação direta. A provocação busca a tua reação, não a tua razão. É um anzol lançado às águas da tua atenção para tirar-te do teu curso e levar-te ao teatro alheio. Responder no calor confirma ao provocador que encontrou o teu botão. Escolhe outro lance. Cala. O silêncio corta o incentivo, desativa o espetáculo e preserva a tua energia para aquilo que realmente serve ao teu telos. Marco Aurélio prevenia-se todas as manhãs contra aqueles que seria inevitável encontrar: imprudentes, ingratos, arrogantes, invejosos. E acrescentava que ninguém pode ferir-te se não entregares o teu juízo. Diante da provocação, esse ensinamento torna-se prática. Não entregues o teu juízo a quem só deseja ver-te perdê-lo. Distingue primeiro que tipo de provocação é. Há provocações toscas, nascidas da dor do outro, e há provocações cínicas que só buscam espetáculo. Ambas exigem sobriedade, mas não a mesma resposta. Se o outro está ferido e erra o alvo, o teu silêncio pode ser uma escuta que não lança lenha.
Se o outro joga, o teu silêncio é uma parede contra a qual o jogo dele rebate. Em ambos os casos, falar pouco e tarde protege-te. Falar muito e cedo entrega-te. Sêneca desconfiava da ira alheia e da própria. Recomendou não imitar o vício que criticas. Se a provocação vem com sarcasmo, não respondas com outro. Se vem com volume, não aumentes o teu. Se vem com armadilhas, não entres no labirinto. O teu silêncio é a recusa a participar da lógica do agressor. Essa recusa não é fraqueza, é independência. Quando não há público, o teatro apaga-se. Na prática, a provocação direta costuma aparecer em 3 lugares: a discussão presencial, a mensagem escrita e o cenário público. No presencial, escolhe a respiração lenta, o olhar sereno e a frase mínima. Diz o necessário e nada mais. Se o tom continua a subir, retira-te com dignidade. Na mensagem escrita, não respondas de imediato. O texto congela mal-entendidos e multiplica-os. Espera, relê, pede uma chamada ou uma reunião, se o vínculo o merece. No público, lembra que não deves uma resposta a cada convite ao ringue. O teu silêncio é um limite que informa que não jogas esse jogo. O provocador alimenta-se das tuas justificações. Quanto mais explicas, mais material ofereces para novas voltas. Treina a frase clara e curta. Não entrarei nessa dinâmica. Não a repitas 10 vezes. 2 bastam. Se insistir, o teu silêncio fará o resto. Epicteto diria assim: protege a tua faculdade de escolher daqueles que desejam governá-la. Essa proteção começa por não deixar que definam o teu tom nem o teu tema. Lembra que há provocações que exigem uma resposta firme, especialmente quando se cruza um limite de respeito ou de justiça. Calar nem sempre é o fim. Às vezes é o primeiro passo que te permite escolher uma ação eficaz. Podes documentar, convocar testemunhas, recorrer às instâncias adequadas, apresentar uma queixa formal, mas evita a descarga verbal que te põe ao nível do agressor e te retira a autoridade. A firmeza não grita, age. Um exercício de prevenção. Identifica os teus detonadores. Há palavras, gestos ou tons que te disparam. Nomeia-os para ti e estabelece um protocolo. Sempre que aparecerem, farás uma pausa, pedirás precisão ou retirar-te-ás. Marco Aurélio usava a imagem da rocha. Se rocha. As ondas batem, a rocha permanece. Não porque não sinta a força, mas porque a sua forma não depende desse golpe. A tua forma não depende da troça do dia. Depende da tua escolha renovada de agir segundo a virtude. Nas redes, a provocação é indústria. O algoritmo recompensa a indignação porque mantém as pessoas presas à tela. A tua atenção é negócio dos outros. A dignidade é negócio teu. Cada réplica que ofereces alimenta a roda. Se algo importa de verdade, procura um canal mais humano. Se não, guarda silêncio e coloca a tua atenção a serviço do que constrói. Sêneca diria que não se pode navegar a cada grito do vento. Fixa o rumo. Quando a provocação vem de alguém querido, dói mais. Ali o silêncio não deve encobrir a verdade que convém falar. Escolhe um momento de calma e nomeia o padrão sem humilhar. Quando usas a troça como resposta, custa-me conversar. Prefiro que falemos sem ironias. Esse modo não joga, corrige. Se a dinâmica persiste, ajusta a distância. O amor não exige suportar cenas que rompem o respeito. Calar a tempo poupa-te a cena. Falar depois, com calma, repara o curso. Há provocações que te convidam a exibir-te. Tentam-te a demonstrar que sabias mais, que vias mais, que podias mais. Esse é um anzol especial, a vaidade. Se mordes, perdes o foco e entregas a tua paz. Epicteto advertia que não se deve ostentar na praça o que se treina na alma. Melhor guarda silêncio e deixa que as tuas obras, com o tempo, falem onde a fanfarronice só faz barulho. Para sustentar o silêncio, cuida do corpo. Ombros soltos, mandíbula relaxada, olhar amável sem submissão. O corpo sereno comunica mais que 1000 frases defensivas. O teu tom também é um limite. Se o teu tom é claro e pausado, às vezes basta uma oração para fechar uma cena inteira. Se o tom treme, até a melhor ideia cai.
ensaiar diante do espelho uma frase que te devolva ao eixo. Não discutirei nestes termos. Breve, inteira. Não esqueças que a provocação tem contraindicações sedutoras. Mesmo quando ganhas, perdes algo. Perdes elegância, perdes tempo, perdes foco, perdes o respeito sutil de quem observa. A vitória que deixa mau sabor não era vitória, era uma descarga que te cobrou depois. Marco Aurélio escrevia que nada é tão conveniente como agir conforme a natureza racional. Responder à provocação com teatro não é natural à razão. É natural à vaidade. Deixa-a sem alimento. Se és responsável por uma equipa, ensina com o exemplo. Quando alguém te provoca em público, não transformes o espaço comum em ringue. Cala, organiza, adia se necessário e trata do assunto no âmbito apropriado. Esse modo educa sem humilhar. E no dia em que tiveres de responder, falo com fatos. Muda um processo, aplica uma regra, oferece um padrão claro. Os fatos desarmam o que as palavras não conseguem. Por fim, lembra que calar diante da provocação não é uma retirada eterna. É uma decisão tática para não oferecer a tua energia e para cuidar do bem maior. Quando tiveres recuperado o eixo, poderás falar ou agir com precisão. Se o provocador buscava espetáculo, perdê-lo-á. Se buscava ferir-te, encontrará alguém que não entrega o seu centro. E se buscava ajuda, a tua serenidade mostrar-lhe-á um espelho mais digno do que a sua própria provocação. Uma última prática. Nomeia para ti o propósito da conversa antes de entrar. Se o teu propósito é compreender, todo anzol perde força. Escreve uma linha no teu caderno ou na mente. Hoje escolho compreender e cuidar do vínculo. Recordar-te-á que o silêncio é uma forma de cuidado ativo, não um vazio. A partir daí, quando decidires falar, farás sem dívida com o orgulho, e a tua palavra cairá onde deve, no lugar onde constrói. Quarto momento estoico, quando o outro está sofrendo. Quando alguém sofre, falar depressa costuma ser uma forma de fugir. Fugir do tremor que a dor alheia nos provoca. Fugir da impotência de não poder resolver tudo. Fazer barulho para encher um quarto em que o mais humano seria simplesmente estar. Calar, nesse momento, é um ato de amor maduro. Não é distância nem frieza. É uma forma de presença que não invade. Presença antes de conselho é a consigna que ordena a língua e as mãos. A filosofia antiga entendia bem. Há palavras que curam e palavras que, por mais boas que pareçam, são um peso a mais sobre um peito já carregado. Marco Aurélio pedia a si mesmo olhar a natureza de cada coisa. Quando a natureza do que ocorre é sofrimento, a primeira resposta justa é abrir espaço, não ocupá-lo. Um silêncio temperado devolve ar a quem mal consegue respirar. O primeiro cuidado é com o teu próprio nervo de resolver. A pressa em dar soluções costuma nascer da incapacidade de tolerar o choro ou a confusão. Achas que ajudar é dar instruções ou frases de manual, mas aqui ajudar é sustentar sem colonizar. Aproximar um copo de água, ajeitar uma manta, perguntar com suavidade se convém abrir a janela. São gestos pequenos, precisos, que dizem, estou contigo, sem exigir que o outro te eduque em sua dor. Sêneca, em suas cartas de consolo, advertia contra o brilho dos lugares comuns. Tudo passa, a vida continua, seja forte. Podem ser verdadeiros, mas em horas de ferida, são pedras polidas que caem sobre cristal. O silêncio que escuta evita essa pedraria. Escutar não é esperar a tua vez de falar. É permitir que o outro dê nome ao que sente no seu próprio ritmo, mesmo que esse ritmo te inquiete. Epicteto ensinava a distinguir o que depende de nós do que não. Na dor do outro, pouco depende de ti, salvo a tua atitude. Depende de ti não julgar, não comparar biografias, não minimizar nem dramatizar, não roubar o centro de quem o precisa. Depende de ti, se for preciso falar, perguntar com modéstia o que é útil agora. Queres que eu apenas te escute? Preferes que pensemos em algo prático? Precisas de silêncio? Perguntas assim não pressupõem nada, abrem uma porta. O silêncio que as precede limpa a tua voz para que não saia tingida da tua própria ansiedade. Há dores que pedem ação, e calar demais seria desamparo.
Por isso o silêncio aqui não é absoluto, é prelúdio. Calas para que a palavra que segue não nasça do teu desejo de ser necessário, mas da necessidade real. Se é preciso chamar um médico, chamas. Se é preciso cozinhar, cozinhas. Se é preciso cuidar das crianças por um tempo para que alguém durma, ofereces-te. Marco Aurélio lembrava que o trabalho do homem é ajudar o homem. Ajudar não é protagonizar. Às vezes o mais amoroso que podes fazer é desaparecer da cena quando chega quem deve estar, ou retirar-te um momento para que quem sofre descanse sem parecer anfitrião do seu próprio sofrimento. O sofrimento alheio convoca os teus fantasmas. Traz imagens antigas, perdas tuas, culpas que não tinhas olhado. Se as confundes com o que acontece, ficarás sem pulso. Para um instante e olha para dentro. O que arde é de hoje ou de antes. Se é de antes, pede relevo, escreve 2 linhas num papel, respira devagar e volta com mais chão. Epicteto convidaria a reconhecer o próprio limite. Ninguém pode sustentar outro se não consegue sustentar-se um pouco a si mesmo. Cuidar de ti é parte de cuidar. Não és menos compassivo por retirar-te para beber água ou chorar 5 minutos a sós. És mais útil porque voltas limpo de ti. Também existe o silêncio que guarda a confidencialidade. O que te é confiado em dor não é material para a conversa social, nem troféu para o ego que quer ser visto como sábio. É um depósito sagrado. Se depois de acompanhar te surpreendes contando detalhes que não te pertencem, traíste o cuidado. Calar aqui honra a confiança e protege a dignidade de quem te a deu. Marco Aurélio desprezava o teatro. Renuncia a tornar-te narrador de tragédias alheias. O mundo precisa de menos crônicas indiscretas e de mais quartos seguros onde alguém possa estar despedaçado sem virar conteúdo. Há outra tentação: apontar culpados de imediato para sentir ordem. Culpar o destino, o sistema, uma pessoa, dá-te a ilusão de controle, mas pode envenenar vínculos e distorcer decisões urgentes. O silêncio suspende o juízo até que passe a maré. Depois, se for o caso, virão palavras firmes e justas. Sêneca valorizava a prudência que demora o veredito quando o ânimo está alterado. O ânimo sereno vê melhor. Não se trata de relativizar, mas de não ditar sentença no meio da fumaça. A compaixão madura faz perguntas concretas que não precisam de discursos. Está com frio? Tem sede? Convém desligar o telefone? Precisa cancelar algo hoje? Quem pode acompanhar amanhã? São perguntas tácteis que o silêncio torna visíveis. Uma sopa quente a tempo é filosofia aplicada. Um saco de gelo numa mão trêmula ensina mais que 18 máximas. O silêncio abre os olhos para ver essas micro-urgências. Quando falas demais, perdes-te delas porque te estás ouvindo. Não esqueças o depois. Muitas vezes o verdadeiro trabalho começa quando os outros já foram embora. Uma mensagem breve no dia seguinte, uma visita curta sem exigir conversa, levar comida, ajudar com um documento, oferecer condução ao médico. Constância sem espetáculo. Epicteto elogiaria essa perseverança humilde que não precisa de aplausos. Não busca a frase perfeita nem a foto. Aparece e faz o que deve ser feito. Esse modo diz: não vim ser espectador, vim estar. E lembra-te de cuidar-te de novo. Quem acompanha sem medida queima-se, e queimado deixa de servir. Reserva horas de descanso. Fala com alguém de confiança sem trair segredos. Escreve, reza ou caminha, conforme o teu caminho. Marco Aurélio, sobrecarregado por enormes encargos, escrevia para voltar ao centro. Tu podes anotar uma linha que te lembre a tua tarefa. Não salvar o mundo, mas amar bem aqueles que a vida te confiou hoje. A temperança protege a benevolência. Se te organizas, poderás sustentar mais tempo uma presença amável sem ressentimento. Calar quando o outro sofre não é retirar-te do mundo, é retirar-te do centro, para que o centro seja o cuidado. É renunciar à tentação de brilhar como conselheiro e aceitar a vocação mais humilde e mais alta: acompanhar.
Se consegues ficar em segundo plano e a respiração do outro se fez mais profunda por alguns minutos, fizeste muito. Mais tarde virão as palavras e, se for preciso, as decisões. Por agora, que o teu silêncio seja uma casa acesa, onde alguém cansado pode entrar e sentar-se sem virar aluno das tuas teorias. Esse refúgio vale mais que qualquer discurso. O tempo também educa a língua. Nas primeiras horas costuma governar a tormenta. Ao terceiro dia, surge a possibilidade de compreender melhor. Depois, talvez, a oportunidade de aprender algo. Não apresses nenhuma dessas etapas com discursos. Acompanha o ritmo com sinais simples de disponibilidade e respeito. Se decides falar, escolhe verbos quietos e frases curtas. Nomeia o que vês sem diagnosticar almas. Oferece a tua mão sem exigir que a tomem. Assim, a tua presença não compete com a dor. Sustenta-a até que possa andar sozinha. Quinto momento estoico, diante da fofoca ou da difamação. A fofoca é a ginástica de uma língua sem propósito. Parece leve, divertida, inofensiva. Acaba custando caro. A difamação é sua irmã mais velha. Já não só entretém, também fere. Diante de ambas, calar é disciplina e escudo. Não se trata de tornar-te severo ou fingir indiferença, mas de proteger teu caráter e a saúde dos teus vínculos. Uma vida que se alimenta de falar de ausentes perde densidade. Uma amizade que se sustenta em confidências alheias perde altura. Marco Aurélio preferia o que permanece ao que brilha. A fofoca brilha 1 minuto e deixa cinza durante meses. Se te convidam para essa fogueira, recusa a lenha. Teu silêncio apaga antes que a fumaça entre em casa. Por que a fofoca atrai tanto? Porque acalma a ansiedade de não saber. Porque oferece pertencimento a baixo custo. Porque nos permite sentir-nos por um instante melhores que. Epicteto advertia contra a ânsia de opinar sobre o que não nos compete, contra essa paixão pelo que está fora da nossa esfera. Falar da vida alheia nos distrai do trabalho próprio e nos exime, por um momento, de olhar para nós mesmos. Mas esse alívio cobra juros, desordena a confiança, turva o olhar, normaliza a deslealdade. Uma comunidade que tolera a fofoca se acostuma a olhar de lado. Uma equipe que a cultiva vive em guarda. Calar aqui é uma forma de higiene. Há graus. Comentário curioso, crítica velada, insinuação maliciosa, juízo moral disfarçado de preocupação, acusação sem provas. Todos compartilham algo. O ausente não está para defender-se. Sêneca chamava a língua a servir à honestidade. Se o que vais dizer não poderias dizer diante do aludido com o mesmo tom, provavelmente não deve ser dito. Esse critério simples e exigente serve de farol. Se mudas o tom conforme quem escuta, não buscas a verdade, buscas a tribuna. Guardar silêncio evita que te tornes instrumentista desses concertos toscos onde cada qual toca para si. Há fofocas que se disfarçam de preocupação. Estou preocupado com fulano. Não é para criticar, mas... Esse rodeio não purifica a intenção. Se te preocupas, aproxima-te do interessado com respeito e pergunta como ajudar. Se não estás disposto a olhar nos olhos, então talvez não seja preocupação. É curiosidade mórbida. Marco Aurélio detestava o teatro. Tu podes honrar essa aversão recusando representar papéis de prudência hipócrita. A prudência real escolhe o canal certo e o momento preciso, não a mesa onde corre o vinho e a língua se solta. Calar não significa tolerar a injustiça. Se alguém difama, teu silêncio inicial é recurso para não alimentar o fogo e ganhar clareza. Depois, se há dano real, convém agir. Pedir provas, travar a corrente, convidar a levar o assunto ao âmbito adequado. Epicteto ensinaria a perguntar pelos fatos. O que ocorreu? Quem viu? Onde? Quando? Se não há respostas, não há caso. Não participarei disso, dito com serenidade, corta muitas conversas. Não grita, não prega sermão, apenas informa um padrão. Com o tempo as pessoas aprendem a não trazer à tua mesa o que não servirá alimento verdadeiro. A fofoca também tenta comprar tua pertença. Oferece-te um lugar no círculo interno em troca do teu ouvido.
O preço é a lealdade. Se aceitas, assinaste um contrato que ninguém pronunciou. Amanhã falarão de ti com a mesma displicência. Sêneca advertia que nada degrada tanto o caráter quanto o entretenimento cruel. Quando a piada inclui a honra de um ausente, já não é humor. É violência branda. Teu silêncio, acompanhado de uma mudança de tema ou de uma saída elegante, defende a fronteira sem montar cena. Não precisas tornar-te censor. Basta não rir, não perguntar, não acrescentar. A roda para por inércia. Existem, no entanto, momentos em que calar perpetua o dano, sobretudo se a difamação é usada para destruir reputações. A justiça pede outra coisa: intervir com fatos. Documentar, pedir retratação, acompanhar o afetado para que tenha voz. O estoico não é ingênuo. Sabe que há malícia no mundo e que o bem comum exige às vezes erguer a voz. A diferença está no motivo e no método. Fala-se para reparar, não para brilhar. Fala-se com provas, não com insinuações. Marco Aurélio repetia que devemos agir conforme a natureza racional. A razão pede precisão, não rumor. Um treino útil é praticar frases breves que desativam a corrente. Prefiro não falar de quem não está. Se é importante, melhor conversarem com ele. Não tenho dados. Não me consta. São chaves curtas. Não são arrogantes. São sóbrias. No início, talvez te olhem com desagrado. A terceira vez te respeitarão. A clareza sem escândalo educa. Epicteto diria que não é sábio o que vence a discussão, mas o que preserva a faculdade de escolher o bem. Tua escolha de não entrar nessa corrente é um ato silencioso que, sem moralismo, muda o clima. Cuida também do formato. As mensagens reenviadas, os áudios intermináveis com versões de boa fonte, as capturas de tela fora de contexto são o ecossistema ideal da fofoca. Evita-o. Não reenvies. Não compartilhes material que não verificarias se estivesses diante do afetado. Se erras, repara. Pede desculpas e interrompe a corrente. Sêneca sublinhava a prontidão em corrigir o erro para que não crie raízes. A rapidez com que repara quem ama a verdade é mais eloquente que 1000 justificativas. Nas equipes de trabalho, declarar explicitamente que não se fala de ausentes é uma profilaxia poderosa. Estabelecer canais formais para feedback, habilitar encontros cara a cara, reservar espaços para desacordos francos reduz a necessidade de conspirações de corredor. Calar a fofoca e abrir a conversa legítima não é o mesmo. Marco Aurélio converteria essa distinção em regra. O que serve ao trabalho comum, adiante. O que semeia suspeita, fora. Quando a organização adota esse padrão, a energia deixa de gastar-se em fantasmas e se investe na tarefa. Também há fofoca espiritual. Usar a intimidade de alguém como exemplo edificante sem sua permissão. Converter seu processo em anedota para nosso brilho moral. É uma forma refinada de vaidade. Epicteto pediria que examinasses a intenção antes de falar. Quero ajudar ou quero parecer sábio? Se a segunda opção pesa mais, cala. A verdade sem caridade fere. A caridade sem verdade confunde. A fofoca disfarçada de caridade faz ambas as coisas. Quando a calúnia tem a ti por alvo, o silêncio pode parecer insuportável porque dói a injustiça. Aqui convém combinar silêncio e ação. Não entres em todos os ringues. Documenta, busca apoio, fala no foro adequado e, enquanto isso, guarda repouso de língua nos corredores. Marco Aurélio sugeria que o melhor modo de defender-se é viver de tal forma que o rumor soe inverossímil. Não é consolo mágico, mas é estratégia. Cultivar uma vida coerente é a melhor apólice contra a difamação. E se ainda assim dói, lembra que não controlas a opinião alheia. Controlas tua resposta. Essa liberdade é tua. A fofoca finalmente empobrece a imaginação. Onde poderia haver perguntas autênticas, instala suspeitas. Onde poderia haver aprendizado, coloca cinismo. Onde poderia haver proximidade, ergue muros. Teu silêncio, repetido com serenidade, abre espaço para outra coisa. O interesse real. Aproximar-te de quem te intriga e perguntar com respeito:
reconhecer quando te enganaste, pedir permissão para contar algo que não é teu. Pequenos atos que devolvem dignidade à conversa. Sêneca convidaria a preferir a amizade exigente à cumplicidade leve. Se hoje decides deixar de falar de ausentes, não te tornarás mudo, tornar-te-ás confiável. E a confiança é um bem que demora a conquistar e se perde em segundos. Calar a tempo, calar quando a língua quer brilhar com vidas alheias, calar onde tua voz seria gasolina, é uma forma de temperança que sustenta a justiça. Quando chegar a hora de falar, cara a cara, com respeito, com provas, tua palavra terá peso. Até lá, teu silêncio terá feito o trabalho silencioso de cuidar do que importa. Quando falas em excesso, nem sempre és tu quem fala. É tua ira, teu medo, tua necessidade de aprovação. É esse impulso que te faz prometer mais do que podes, entrar em batalhas que não valem a pena ou ferir com verdades ditas na hora errada. E se não fizeres nada, esse hábito se torna a tua vida inteira, uma vida governada pelo ruído e não pela razão. Por isso assinar não é um gesto menor. É escolher treinar a arte de calar a tempo, a disciplina que protege tua paz e devolve força à tua voz. Aqui não encontrarás frases vazias, mas lembretes e práticas estoicas para transformar teu silêncio em liberdade e tua palavra em justiça. Não assinar significa seguir preso em discussões inúteis, desgastando-te em redes, prometendo no calor do momento e carregando culpas que poderias evitar. Assinar significa ter, a cada semana, um refúgio e um guia para treinar a temperança, aprender a calar quando tua paz vale mais que teu impulso e falar apenas quando tua palavra puder construir. Se reconheceste em ti esses sinais, não ignores. Porque a verdade é dura. O descontrole da língua não se rompe com desculpas nem com desejos. Rompe-se com decisões. E esta é uma delas. Faz isso agora. Assina. Porque cada episódio pode ser essa pausa que te salva de uma discussão sem sentido, essa estratégia que te livra de um erro irreversível, esse ensinamento que transforma teu silêncio em poder. Tua vida não foi feita para diluir-se em ruído, foi feita para brilhar com clareza, sobriedade e virtude. Sexto momento estoico. Numa negociação sem vantagem clara. Negociar é, em grande parte, administrar silêncios. Quem fala demais entrega informação, mostra fragilidades, fixa âncoras contra si mesmo, promete o que não mediu. Numa negociação sem vantagem clara, o silêncio é um aliado estratégico e ético. Permite pensar, observar, perguntar e decidir a partir da razão, não da pressão. Epicteto recomendaria deter o assentimento ao primeiro impulso. Aqui significa não comprometer-se antes de compreender. Marco Aurélio lembraria de olhar a natureza da coisa. O que está realmente sobre a mesa? Do que precisas? O que pode ser cedido sem trair tua forma? O que não se pode tocar? Sem esse exame, a língua negocia por ti e costuma vender barato. Calar devolve teu radar. Enquanto o outro expõe, tua tarefa é ler ritmos, mapear interesses, notar contradições, identificar o que é dito e o que é evitado. Perguntas breves, silêncio longo. Que problema isto resolveria para vocês? Quais prazos manejam de fato? Quais métricas definem sucesso? E depois calar. O silêncio incômodo costuma trazer informação que uma fala apressada não entrega. Não é manipulação. É permitir que a realidade se mostre sem empurrá-la com tuas palavras. Sêneca defendia a lentidão deliberada de quem não quer equivocar-se de bem. O bem da negociação é um acordo justo e sustentável, não uma vitória ruidosa e frágil. Em cenários sem vantagem clara, falar para preencher vazios enfraquece. A necessidade de agradar busca fechar rápido. Essa pressa custa caro. Descontos desnecessários, condições onerosas, cláusulas vagas. A temperança te assiste, pausa, pede tempo para revisar, solicita que o acordo fique por escrito, volta com perguntas. Se do outro lado apressam, lembra que a pressa alheia não é teu dever. Não te arraste o que não te pertence, escreveria Marco Aurélio.
não te arraste também o ritmo de quem precisa que diga sim para ontem. O silêncio corta esse arraste e protege teu critério. Há um tipo de silêncio que vale ouro, o que segue tua oferta. Dizes um número, uma condição, um prazo e te calas. Quem rompe esse silêncio costuma ceder. Rompê-lo tu é muitas vezes negociar contigo mesmo. Aprende a tolerar esses segundos, a respirar dentro deles. Se te justificas, se acrescentas adornos, se explicas em excesso, enfraqueces tua posição e desanimas a seriedade do trato. Não é frieza, é respeito pela própria palavra. Confias que o que propuseste tem fundamento e deixas que atue. O silêncio também protege a escuta de sinais sutis, linguagem corporal, escolha de termos, mudanças de tom. Por trás de um "é impossível", pode haver um "a esse preço não". Por trás de um "não há orçamento", pode esconder-se "não há orçamento neste trimestre". Se preenches o ar, não ouves essas brechas. Calar permite detectar onde há flexibilidade real. Epicteto falava de perceber a impressão sem deformá-la, escutar sem teus desejos, sugerindo o que queres ouvir. Negociar é uma prova dessa disciplina. Por ética, o silêncio não deve encobrir enganos. Não mintas por omissão. Se há informação essencial cuja ausência faria injusto o acordo, deve estar sobre a mesa. A justiça começa por ti. Sêneca diria que nada útil se edifica sobre fraude. Calar o que corresponde dizer te ganhará algumas moedas hoje e te custará confiança amanhã. O bom nome é um capital lento. Cuida dele. O silêncio virtuoso evita entregar tua estratégia, não oculta defeitos críticos que o outro não poderia descobrir razoavelmente. Para não falar demais, prepara-te. A negociação silenciosa se cozinha antes. Define teu BATNA, a melhor alternativa se não houver acordo. Escalona teus objetivos em 3 anéis: ideal, aceitável, mínimo. Fixa limites que não cruzarás, redige perguntas, ensaia opções criativas. Com esse mapa, o silêncio já não é vazio, é espaço de manobra. Se te pegam sem mapa, falarás para ganhar tempo, e algumas palavras mal colocadas se tornam promessas involuntárias. Marco Aurélio preferia perder uma ocasião a perder a integridade. Melhor adiar que trair a si mesmo. O silêncio diante da provocação também importa aqui. Haverá quem use táticas de pressão, prazos irreais, comparações com concorrentes, silêncios dramáticos, ameaças veladas. Não reajas. Nomeia a tática sem elevar o tom. Prefiro decidir com calendários realistas. Comparemos escopos antes de comparar preços. Preciso revisar com minha equipe. Depois cala. Tua compostura informa que não vendes tua decisão por medo. Epicteto celebraria: protegeste tua faculdade de escolher. Negociar com silêncio não significa tornar-se hermético. Comunica com clareza o que sustenta a confiança. Teus processos, teus prazos, teus riscos, teus critérios de qualidade. A clareza sobre o essencial encurta o caminho. O resto pergunta antes de afirmar. Ajuda-me a entender. Como funciona do lado de vocês? O que preocupa na nossa proposta? Perguntas francas, silêncios atentos, acordos mais justos. Quando não houver vantagem clara, lembra a regra de ouro. Se não é bom para ambos, não será bom para ti a longo prazo. A negociação é relação, não assalto. O silêncio ajuda a reconhecer sinais de desequilíbrio, promessas hiperbólicas, falta de transparência, resistência a impor por escrito, pressão para fechar sem revisar. Cala, toma um dia, volta com uma tabela simples de riscos e benefícios. Sêneca incentivaria essa pausa que salva dos arrependimentos longos. No terreno prático, escreve tudo. O silêncio entre reuniões não é vazio, é ordem. Resumo de acordos, pendências, responsáveis, datas. Envia sem retórica. Esse escrito cala discussões futuras, porque convoca fatos. Marco Aurélio amava a precisão. Uma linha clara num e-mail vale mais que 20 promessas verbais numa mesa barulhenta. A memória é maleável. O documento, menos.
Evita o exibicionismo. A vaidade te empurra a falar para parecer competente. Mas a competência real se nota na qualidade das tuas perguntas e na sobriedade dos teus compromissos. Quem promete demais exibe seu desconhecimento dos custos. Quem fala pouco e cumpre ganha uma reputação lenta e sólida. Epicteto diria: não ostentes teus progressos, mostra-os em tuas obras. Em negociação, isso soa a entregas pontuais e a silêncio sem ruído. Um truque honesto. Quando sentires que estás prestes a ceder por incômodo, respira e diz: preciso de tempo para pensar. Não te justifiques, não te desculpes. Esse respiro te salva de descontos desnecessários, de cláusulas desequilibradas, de favores que se tornam obrigações. O incômodo durará minutos, o mau acordo, meses. A temperança paga. Também convém usar o silêncio para ouvir teu próprio corpo. Mandíbula tensa, ombros erguidos, estômago fechado. Sinais de que teu limite está sendo cruzado. O corpo é um aliado discreto. Ajusta a postura, baixa a respiração, pede pausa. Sêneca valorizava os auxílios simples que devolvem a temperança. Uma breve caminhada no corredor já salvou acordos que estavam prestes a romper-se por orgulho. Se a negociação é digital, o silêncio se chama não responder de imediato. As palavras escritas fixam posições e acendem mal-entendidos. Releia, recorta, guarda em rascunhos, compartilha com um colega, volta depois. Não caias na armadilha de mensagens fora de hora que comprometem mais do que deviam. Marco Aurélio cuidava do impulso. Tu podes domá-lo com um botão: enviar amanhã. Quando a outra parte não joga limpo, o silêncio pode ser retirada. Não estás obrigado a sustentar mesas tortas. Anuncia com respeito tuas razões e levanta-te. Epicteto elogiaria essa liberdade. Ninguém te obriga a pôr tua paz e teu nome em risco por um acordo que fede. Às vezes, sair a tempo é a melhor negociação que podes fazer contigo. E se não houver acordo, que não seja por orgulho, mas por padrão. Vais embora sabendo que não vendeste teu critério pela urgência, nem tua palavra pela vaidade. Teu silêncio terá sido teu guardião. O dia em que voltar uma oportunidade melhor, te encontrará com a casa em ordem, sem promessas impossíveis que agora te prendam. Com os anos, essa consistência constrói algo que não se compra: confiança. E a confiança, quando enfim a vantagem clara, é tua melhor vantagem. Para concluir, lembra que o silêncio na negociação não é ausência, é instrumento. Do mesmo modo que uma pausa faz música entre notas, teus silêncios dão forma e sentido ao que dizes. Fala quando precisares honrar a verdade, perguntar o justo ou fixar um compromisso. Cala quando o impulso quiser entregar tua informação, quando a pressão quiser comprar-te, quando a vaidade quiser exibir-te. Assim tua palavra não será moeda barata em mesas barulhentas, mas ferramenta precisa a serviço de acordos que possam sustentar-se com honra e paz. Sétimo momento estoico. Quando teu impulso é exibir-se. O impulso de exibir-se é uma sede disfarçada de brilho. Surge como um formigamento na língua que pede contar o que fizeste, o que sabes, o que conquistaste, e empurra para conquistar olhares como se desse aplauso dependesse algo da tua respiração. Calar aqui não é negar o bem que realizaste, é salvá-lo da vaidade que o dilui. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que o valor de uma ação está em seu acordo com a natureza racional, não no ruído que produz. A vaidade confunde o eco com a música. O estoico prefere que a obra fale quando for preciso e que, enquanto isso, o coração permaneça em ofício. O desejo de exibir-se tem uma anatomia clara. Primeiro vem a fantasia de ser reconhecido, depois a necessidade de sublinhar o próprio nome, em seguida a exageração sutil que empurra a enfeitar o relato. Ceder a essa sequência produz uma satisfação breve e um vazio mais longo. Sêneca advertia que a glória é um empréstimo do rumor e que ninguém sensato apoia seu descanso numa cama emprestada. Quando sentires o impulso, reconhece sua fonte. Não é amor à verdade, é fome de reflexo. Esse reconhecimento já é meia vitória. Calar um momento,
Respirar e deixar que o gesto encontre sua proporção evita que tua obra se converta em espetáculo. Não se trata de esconder tua luz nem de negar o bem. Trata-se de lembrar por que nasceu. Se nasceu para servir ao bem, não precisa de trombeta. Se nasceu para edificar, não precisa de marquise. Epicteto era severo com os que exibiam seus progressos morais na praça. Banha-te sem mostrar o sabão. Teu trabalho, tua disciplina, tua paciência, tua palavra cumprida falarão de ti sem que precises tornar-te pregador, do que por natureza deve permanecer sóbrio. Calar, então, é uma forma de reforçar os alicerces. Uma casa que anuncia aos gritos suas paredes costuma ocultar rachaduras. Uma casa que se limita a sustentar teto e abrigo não precisa de cartazes. A vaidade também disfarça o ensino. Às vezes compartilhas porque queres ajudar, mas o ego se infiltra e busca palco. O antídoto é simples. Pergunta-te se o que vais dizer é necessário para o bem do outro agora, ou se é apenas um espelho para olhar-te. Marco Aurélio preferia a utilidade à exibição. Se o que contas não melhora a tarefa nem alivia um peso alheio, talvez não seja hora de contar. O silêncio não rouba teu mérito, protege-te de convertê-lo em caricatura. Quando chegar o momento de ensinar, ensina com fatos, com processos, com tempo, não com fogos de artifício que ofuscam sem aquecer. Cuidar da vaidade implica cuidar do corpo. Quando vais exibir-te, tua postura muda. O peito se infla, a cabeça se inclina para a frente, o sorriso busca a aprovação. Nota esses sinais, solta o ar, abaixa 1 milímetro os ombros, volta o olhar à tarefa. São movimentos pequenos que esvaziam o balão. Sêneca apreciava essas ajudas modestas que sustentam a temperança. O corpo, educado, oferece à alma um trilho. Teu silêncio não será repressão, será um leito mais profundo para o mesmo rio. As redes sociais aguçam este momento. A imediatidade do aplauso digital tem os mesmos efeitos que o açúcar sobre o sangue. Sobe rápido e cai ainda mais rápido. Calar aqui significa perguntar se o que vais publicar serve ao teu telos ou apenas à tua ansiedade. Epicteto diria para não entregares tua paz ao que está fora do teu controle, e nada menos controlável que os polegares alheios. Compartilha quando houver um bem a oferecer, não quando o vazio interno pedir dopamina. A sobriedade digital não apaga tua voz, torna-a mais rara e, por isso, mais valiosa. Convém também distinguir a alegria legítima da exibição. A alegria quer agradecer, a exibição quer cobrar. A alegria compartilha para celebrar o bem, a vaidade compartilha para construir dívida. Se ao narrar teu feito esperas tributos, desconfia. Se ao contá-lo te bastaria dizer obrigado e seguir, talvez não haja armadilha. Marco Aurélio insistia em agir e passar adiante. Deixa que a colheita nutra quem deve e volta ao sulco. Esse ir e vir, silencioso, evita que tua vida se torne vitrine e a preserva como oficina. O silêncio diante do impulso de exibir-te também guarda tua energia criativa. Falar demais sobre o que ainda está germinando expõe a semente a ventos desnecessários. Sêneca recomendava que os projetos busquem forma antes de buscar plateia. Calar enquanto o trabalho amadurece permite corrigir sem olhos em cima e chegar com obra, não com promessa. Quando enfim mostrares, estarás mostrando algo capaz de sustentar perguntas e resistir ao peso da realidade sem quebrar-se ao primeiro comentário. Há situações, contudo, em que nomear-te é justo. Defender tua autoria, reivindicar um crédito, proteger um processo, denunciar uma apropriação indevida, não é exibir-se. É justiça. A diferença está na intenção e na forma. Fala claro e curto, sem teatralidade, com provas. Epicteto ensinaria a agir conforme a virtude, não conforme o orgulho. Tua voz pode proteger um direito sem tornar-se alto-falante do teu ego. Assim que o direito estiver claro, volta ao ofício. Não fiques a escutar o eco dos corredores. Esse eco não alimenta. Um exercício útil para domar a vaidade é dar sem dizer. Oferece ajuda anônima, compartilha um recurso sem assinatura, sugere uma melhoria sem reclamar crédito.
Faz isso de vez em quando como treino. Essa prática recorda à tua alma que sua recompensa principal é interna, a tranquilidade de ter agido bem. Marco Aurélio encontrava descanso na ideia de que o bem feito em silêncio se soma à ordem do todo, mesmo que ninguém o veja. Explora essa paz. Ela ensina a caminhar sem a muleta da aprovação. Se o entorno premia os que fazem mais barulho, teu silêncio pode parecer desvantagem, mas a longo prazo, a seriedade pesa mais que a fanfarronice. O tempo, juiz sem pressa, desnuda as obras ocas. A reputação sólida cresce com a lentidão das árvores boas. Sêneca contrapôs o aplauso rápido com a estima dos que julgam bem. Aspira a esta última. E enquanto chega, protege teu interior das comparações. A alegria alheia não te tira lugar. A vaidade se alimenta de invejas microscópicas. O silêncio que abençoa o bem nos outros deixa-a sem alimento. No íntimo, pergunta pela raiz. Quando aprendeste que precisavas brilhar para ser visto? Talvez tenha havido épocas em que o elogio foi a porta para o afeto. Honra essa história e reconhece que hoje podes escolher outra porta. Epicteto diria que a liberdade consiste em não depender do que não te pertence, e o aplauso não te pertence. Respira quando o impulso vier, deixa-o passar como nuvem, volta ao trabalho. Tua obra, com o tempo, abrirá suas próprias janelas. Não há urgência. Levando essa prática, notarás que falar menos de ti te torna mais atento aos demais. Escutarás com menos pressa, perguntarás com mais precisão, celebrarás sem competir. Quando chegar a hora de apresentar o teu, a própria comunidade que não precisaste convencer te dará lugar. A autoridade cresce assim, em silêncio, servindo, afinando. E chega um dia em que te pedem para falar, não porque gritaste, mas porque fizeste. Nesse dia, que tua voz siga o mesmo princípio que te trouxe até ali, sóbria, útil, sem portais para a vaidade. A cena seguirá seu curso, e tu voltarás à oficina com o mesmo ânimo com que começaste a jornada. 8º momento estoico. Antes de prometer, no calor do momento. Prometer no calor do momento é assinar com tinta de vapor. A emoção dilata as possibilidades, a euforia subestima os custos, a culpa busca compensar em excesso, e a vaidade acrescenta enfeites que te condenam a descumprimentos que não querias. Aqui, o silêncio é salva-vidas e bússola. Cala um momento longo, calcula custos, consulta tua agenda real, pergunta sobre alcance e condições, e só então compromete-te com o que poderás cumprir com honra. Sêneca demonstrou que a vida se perde mais por distração do que por falta de tempo. O compromisso apressado é uma distração vestida de generosidade. Nem todo calor é mau. A emoção pode acender a motivação, mas deve permanecer no forno da razão antes de sair ao mundo como promessa. Marco Aurélio instava a retirar das coisas o que não é essencial para ver sua natureza. Numa solicitação ou oferta, o essencial é tempo, energia, recursos, prioridades e propósito. Pergunta a ti mesmo quanto de cada um exige o sim que estás prestes a dar. Se não podes responder por escrito, não prometas. Cala, pede prazo para responder, volta quando tua mente tiver separado o impulso do critério. A pressão externa piora as contas. É urgente, só tu podes. Se não for agora, tudo desmorona. A pressa alheia busca comprar tua promessa com a moeda da tua ansiedade. Epicteto lembraria que o que te arrasta sem teu assentimento não te pertence. Adia. Quem se ofende porque não prometes de imediato não busca um acordo justo. Busca um executor dócil. Teu silêncio aqui protege a justiça e teu futuro, porque uma promessa feita para aplacar outro se cobra com juros sobre teu descanso, tua família, tua saúde e teu trabalho profundo. Ninguém paga esses juros por ti. Prometer no calor do momento costuma andar junto com prometer em excesso. Palavras como sempre, nunca, tudo, o que for preciso, são sinais de que a emoção tomou a pena. Corta. Substitui por até, em, com, segundo. Marca limites. Até tal data, em tal horário, com tais recursos, segundo estes critérios.
Marco Aurélio defendia a modéstia no agir. A promessa modesta, bem executada, vale mais que a grandiloquência não cumprida. A precisão humilde é a elegância do compromisso. A contabilidade do compromisso inclui custos invisíveis. Dizer sim a um projeto novo é dizer não a horas de sono, a um livro que te nutre, a uma conversa com teu filho, a uma caminhada que clareia. Quando o calor do momento te tentar, enumera o que se desloca. Se mesmo vendo o preço decides que vale a pena, teu sim terá paz. Se o preço for demasiado alto, teu não será um ato de amor ao conjunto. Sêneca insistia que ninguém dá o que não tem. Prometer o que hoje não possuis é um modo de endividar-te com teu próprio ânimo. O silêncio antes de prometer também te permite distinguir a quem prometes. Há compromissos que nutrem teu telos, relações que se fortalecem porque há reciprocidade e bem partilhado. Outros te consomem num ciclo de exigência sem retorno. Epicteto aconselharia a examinar a companhia dos teus fins. Observa se essa promessa te aproxima da tua forma ou te arrouba. Comprometer-te com o que te desfigura é uma traição lenta. O silêncio recupera a figura. Um método prático. Regra das 3 respirações e das 3 perguntas. Respira 3 vezes antes de responder. Depois pergunta o que, quanto, quando. O que exatamente esperam que faças, quanto tempo e energia tomará, quando deve estar pronto e o que acontece se houver mudança. Se não houver resposta clara, não há promessa. Marco Aurélio, que valorizava a ordem, aprovaria esta pequena disciplina. É um filtro que não fere, mas protege. Falar após esse filtro te poupa de renegociações intermináveis e culpas inúteis. Evita prometer para reparar culpas. Quando falhaste, o remorso empurra a oferecer mais do que deves. Melhor reparar o que quebraste com precisão. Pede perdão, corrige o que for possível, restitui o devido. Promessas desproporcionadas encobrem a vergonha e geram novas falhas. Sêneca preferia o rubor breve à vergonha longa. Teu valor não cresce assinando novas dívidas. Cresce cumprindo com diligência o que corresponde agora. A reputação edifica-se sobre promessas cumpridas, não sobre promessas cintilantes. Epicteto pedia para não prometer virtudes, mas praticá-las. Traduz: não anuncies que serás pontual. Chega a tempo. Não proclames que mudarás a equipe. Documenta e executa um processo que melhore o trabalho. Quando o ambiente premia os anúncios, teu silêncio e teu cumprimento tornam-se raros, por isso tornam-se valiosos. Com o tempo, te buscarão não pelo entusiasmo, mas pela confiabilidade da tua palavra. Há promessas que não deves aceitar ainda que possas cumpri-las, porque te desorganizam a alma. Prometer ajuda num boato, prometer silêncio onde há abuso, prometer estar disponível a toda hora, prometer tolerar desrespeito em troca de pertença. Esse calor é o fogo que queima casas. Marco Aurélio afirmava que nada que te faça pior pode ser bom para ti. Se uma promessa te apequena, é injusta mesmo que a sustentes. Cala e retira tua mão com dignidade. O silêncio criativo te permite formular contrapropostas. Nem tudo é sim ou não. Talvez possas menos noutro prazo, com outros termos. Cala para pensar. Volta com uma proposta concreta. Se o outro valoriza o bem real, negociará. Se só buscava tua docilidade, se irritará. Esse dado te instrui sobre se deves estar nesse trato. Epicteto sublinhava que a liberdade consiste em dizer não ao que não convém ainda que lisonjeie. Prometer o justo, na medida justa, na velocidade justa, é liberdade aplicada. Para blindar-te, escreve. Antes de prometer, baixa no papel tua semana, tuas entregas, tuas margens. Ver isso evita o auto-engano. Quando responderes, deixa constância do acordado. O escrito limpa mal-entendidos. Sêneca celebraria essa previsão sóbria que previne confusões e rancores. Teu silêncio entre o pedido e a assinatura existe para permitir essa clareza. Não te envergonhes de pedi-lo. E se já prometeste no calor do momento, repara a tempo. Não sustentes um impossível por orgulho. Comunica logo, ajusta termos, assume o custo da tua pressa. Aprende.
A prontidão na correção preserva vínculos que a demora rompe. Marco Aurélio exercia essa honestidade consigo mesmo. Errei, agora volto ao caminho. Tua palavra não perde dignidade por corrigir-se, perde por sustentar a ficção. Prometer com honra é uma forma de amor. Não amarás melhor dizendo sim a tudo. Amarás melhor dizendo sim ao que podes cumprir bem e dizendo não ao que te faria falhar em cadeia. Antes de prometer, então, cala. Deixa que a emoção se converta em critério, que o desejo se converta em calendário, que o impulso se converta em contrato justo. Quando abrires a boca, que teu compromisso já esteja sustentado por fatos que o tornarão possível. Assim, o calor do início alimentará uma chama serena, não um incêndio que te deixe em cinzas. Nono momento estoico. Em polêmicas vazias das redes. As redes foram desenhadas para que disputas leves pareçam batalhas e nuances sérias se convertam em lados irreconciliáveis. Nesse cenário, muitas polêmicas são ruído que se alimenta a si mesmo. Entrar nelas é doar tua atenção, teu tempo e teu ânimo a uma máquina que recompensa a indignação e castiga a prudência. Calar não significa sempre desinteressar-se. Muitas vezes é um ato de governo. Escolhes não entrar numa contenda que não serve ao teu telos nem ao bem comum. Marco Aurélio preferia o que permanece ao que brilha. As polêmicas vazias brilham alguns minutos e se esquecem. Tua serenidade, se perde ali, demora a voltar. A estrutura desse ruído é conhecida. Um argumento parcial viraliza, somam-se zombarias, chegam respostas iradas, depois capturas de tela, depois fios intermináveis. A recompensa é dopamina para todos e aprendizado para quase ninguém. Epicteto, que distinguia com precisão o que depende de nós, pediria que observássemos o que controlamos nessa arena, apenas nosso modo e nosso tempo. Não controlas a leitura do outro, não controlas o algoritmo, não controlas que a ironia vire caricatura. Calar a tempo te poupa de converter-te em personagem de uma obra escrita por outros. O silêncio aqui não é indiferença moral. Há temas que exigem voz e injustiças que requerem denúncia. A questão é distinguir entre polêmica vazia e conversa necessária. A primeira busca vencedores, a segunda busca verdade. A primeira exige rapidez, a segunda requer calma. A primeira premia o engenho ferino, a segunda pede paciência e dados. Sêneca elogiaria a deliberação que demora a julgar. Antes de falar, pergunta a ti mesmo se o que vais dizer traz luz ou mais calor, e se o canal escolhido permite uma troca humana. Se não, retira-te e procura outra mesa, uma chamada, um texto longo, um encontro. O bem ama lugares onde pode crescer. Uma regra de higiene: não respondas no pico da emoção, nem quando a notificação ainda treme na mão. Fecha o aplicativo, respira, escreve num rascunho que ninguém verá, deixa esfriar. Marco Aurélio escrevia para domar a maré. Faz o mesmo. Se no dia seguinte ainda considerares valioso contribuir, que tua intervenção seja breve, concreta, respeitosa e, sobretudo, rara. A escassez devolve valor à tua palavra. Se falas todos os dias sobre tudo, tua voz torna-se apenas mais uma frequência. Se escolhes bem, torna-se sino. A caridade é difícil na tela. Faltam tom, olhar, pausas partilhadas. O meio empurra ao juízo rápido e a leitura mais dura possível do outro. Calar em polêmicas vazias é também calar a soberba que presume conhecer o coração alheio por duas frases fora de contexto. Epicteto ensinava a não precipitar o assentimento. Não transformes tua suposição em veredicto. Se realmente te importa, pergunta. Se não te importa, solta. A vida é curta e as telas não merecem o teu dia inteiro. O algoritmo recompensa tua ira porque é previsível. Escolhe o imprevisível, o silêncio. Muda o foco do que te indigna para o que constróis. Publica algo que te eleve. Compartilha um livro que te ordena. Narra um processo em que aprendeste. Se decides entrar numa conversa pública, leva fontes, evita adjetivos, oferece uma ponte para sair com dignidade. Sêneca, que abominava o barulho do fórum, apreciaria esse gesto de urbanidade.
discutir sem romper, divergir sem ridicularizar. Cala os sarcasmos, abre os dados. A polêmica vazia também captura tua identidade, empurra-te a definir-te por oposição, a converter-te em o que refuta X, o que desmascara Y. Essa identidade consome criatividade e te prende a agendas alheias. Marco Aurélio aconselhava voltar ao trabalho próprio após cada distração. Teu presente precisa do teu ateliê, não da tua trincheira. O silêncio é o caminho de regresso. Não és um algoritmo de réplica. És uma pessoa com um bem a realizar. Recorda o telos que escreves no início do dia e compara-o com a briga do momento. Se não servem, não entres. Há discussões públicas que valem e devem acontecer. Quando tocam direitos, vida, justiça, verdade concreta, entrar pode ser dever. Mesmo aí, o silêncio faz parte do método. Ouvir primeiro, perguntar, verificar, distinguir entre erro e má-fé. Aponta com precisão, evita humilhar, oferece correções que permitam a alguém mudar sem perder completamente o rosto. Epicteto insistia em curar a alma, não em exibi-la. Quem corrige com caridade pode transformar mais do que quem humilha com brilho. Pratica a retirada a tempo. Se percebes que o diálogo virou ringue, que o outro busca vencer e não compreender, que tu mesmo te reges pelas palmas da plateia, para. Diz, aqui encerro. Deixa um recurso para quem quiser aprofundar e sai com calma. O contrário é permanecer brigando por orgulho. A vitória nesse terreno dura minutos e amarga horas. Teu silêncio devolve teu dia às tuas mãos. Sêneca repetiria que o que realmente vale raramente se encontra na multidão. Cuida do corpo. Uma polêmica vazia altera o pulso, tensiona a mandíbula, seca a boca, rouba o sono. É um imposto físico por algo que amanhã não recordarás. Calar é também fechar a porta e sair a caminhar. A paisagem educa à medida das coisas. Marco Aurélio encontrava proporção contemplando a pequenez do que hoje parece enorme e amanhã pó. Leva essa perspectiva à tua tela. Ajusta o urgente ao seu tamanho real. Em comunidade, declara teu padrão. Não compartilharás capturas de conversas privadas, não humilharás ninguém com nome e sobrenome, não entrarás em fios que transformam pessoas em caricaturas. Esse voto pessoal, sustentado com serenidade, contagia. Epicteto acreditava na força pedagógica do exemplo. Tu podes ser um oásis de conversa limpa em meio à praça ruidosa. Haverá quem agradeça em silêncio e te procure para falar do que importa. E se caíste e te deixaste arrastar, repara sem drama. Apaga o que foi injusto, pede desculpas a quem corresponda, descansa, volta ao trabalho. Não alimentes a culpa com mais ruído. A disciplina não é nunca cair, é levantar-se cedo e aprender. Marco Aurélio praticou essa ginástica repetidas vezes, por isso pôde escrever com tanta sobriedade. Tua vida não se define por um fio infeliz, mas pela constância com que escolhes o que vale. No fundo, calar nas polêmicas vazias das redes é proteger o templo onde se decide teu dia, tua atenção. Onde a colocas, algo crescerá. Se a colocas no ringue, crescerá irritação. Se a colocas na tarefa, crescerá um bem. Escolher silêncio aqui não é silêncio sempre. É silêncio agora para poder falar melhor onde realmente importa. E quando esse realmente chegar, tua palavra não virá saturada de pólvora. Virá acompanhada da calma que convence. Então, a conversa será possível. E teu dia, agradecido, te devolverá a sensação de ter habitado tua vida em vez de alugá-la a um algoritmo. Nessa sobriedade, o caminho se abre para o último momento que nos espera, no qual calar pode ser justiça e caridade ao mesmo tempo, e que requer um cuidado ainda mais fino antes de pronunciar palavra. 10º momento estoico. Se dizer a verdade prejudicaria injustamente a outro. Dizer a verdade é um ato de justiça, mas nem toda verdade dita agora é justa. Há momentos em que revelá-la prejudicaria de maneira desnecessária, desproporcionada ou irreparável. E então, a virtude pede calar ou postergar. Não se trata de encobrir o mal,
mas de cuidar do bem. Epicteto diria que a palavra correta não é qualquer som, mas aquela que convém à parte de nós que decide. E a decisão prudente pesa motivo, contexto e consequência. Se falar hoje rompe uma confiança que pode ser reparada se esperas, se expõe alguém que não pode defender-se, se multiplica a dor sem acrescentar luz, teu silêncio não é traição. É uma forma de temperança a serviço da justiça. Calar não apaga a verdade, prepara-a para que, ao dizê-la, cure e não fira. A verdade pode ser remédio ou faca. A diferença não está apenas no conteúdo, mas no modo, no lugar e no tempo. A parresia estoica não é licença para descarregar. É franqueza guiada pela caridade. Dizer, falei porque é verdade, não absolve quando o modo foi cruel, quando não era necessário, quando o auditório era impróprio. Sêneca advertia que a razão sem mansidão torna-se tirana. Mansidão não é fraqueza covarde, é firmeza que não humilha. Se a verdade que trazes queima, deixa que a brasa perca a fumaça. Respira, escreve, consulta alguém sensato, escolhe palavras que não transformem a pessoa em etiqueta. O que buscas não é exibir uma falta, mas abrir um caminho para a correção. Há casos em que calar seria traição, abuso, fraude, risco para a vida ou para a dignidade. Então a justiça manda falar e agir com prontidão, ainda que doa, ainda que custe um lugar. Mas fora desses limites, a prudência pede que examines a intenção. Queres ajudar ou apenas ajustar contas? Buscas o bem do outro ou o alívio da tua raiva? No primeiro caso, prepara um espaço digno, escolhe um tom simples, declara fatos, oferece caminhos. No segundo, guarda silêncio, trabalha teu ânimo e só depois fala. Não uses a verdade como castigo. A verdade, quando usada como chicote, pode ser exata e, no entanto, injusta. Também existem os segredos que te confiam. Não são propriedade, são depósito. Rompê-los sem necessidade é prejudicar a arquitetura da confiança. Se a informação que guardas não põe ninguém em perigo e contá-la apenas alimentaria curiosidade, cala. Se o silêncio prolongado perpetua uma injustiça, fala com quem corresponda e no lugar apropriado. Marco Aurélio desconfiava do boato mesmo quando parecia servir ao bem. Preferia os canais justos. Pergunta-te quem realmente precisa saber disso, para quê, com que limites e em que momento. Responder com sobriedade a essas perguntas evita que transformes um assunto sério em espetáculo. Às vezes a verdade não deve ser dita ainda porque não existe por inteiro. Falta um dado, falta um matiz, falta a palavra que a torne inteira. Falar prematuramente a deforma. Epicteto insistia em suspender o assentimento quando a impressão é incompleta. Calar, nesses casos, protege a verdade da tua pressa e aos outros das tuas meias tintas. Quando a tiveres, entrega-a sem retórica, com o cuidado de quem oferece uma ferramenta que poderia cortar-se mal manuseada. Surpreender-te-ás com quanto os outros agradecem uma franqueza que chega limpa, com documentos, com contexto e com a porta aberta para reparar. Considera também a assimetria de forças. Dizer uma verdade dura a alguém exposto, diante de quem não pode defendê-lo, é abuso. Se realmente procuras corrigir, escolhe um âmbito privado. O objetivo não é ganhar plateia, é ganhar em justiça. Sêneca diferenciava entre repreender e envergonhar. O primeiro aponta para a correção, o segundo destrói. Calar em público para falar em privado não é covardia, é elegância moral. E se a conduta persiste e o bem comum o exige, então sim, fala com a clareza dos fatos e a serenidade de quem não busca vingança. O tempo torna prudente até a melhor intenção. Quando estás ferido, tuas palavras saem carregadas de pólvora. Esperar uma noite, escrever uma carta que talvez não envies, respirar e pedir conselho a alguém sensato pode salvar vínculos que merecem oportunidade. Marco Aurélio recomendava compreender antes de culpar. Entender não significa desculpar, significa olhar com olhos que querem curar. Se depois de compreender decides que deves dizer uma verdade difícil,
estarás mais preparado para dizê-la sem ferocidade. A justiça também mede a proporcionalidade. Há verdades pequenas cuja publicação devasta bens maiores. Uma imprudência antiga já reparada, um erro leve amplificado pela tua raiva, uma confidência que não te pertence. Pergunta-te que bem concreto produzes falando agora e que bens destruirias se falares. A virtude não se alimenta de incêndios morais, nutre-se de reparações sóbrias. Epicteto animaria a escolher a obra útil acima da vitória do orgulho. A obra útil, às vezes, é calar hoje, para poder falar amanhã com eficácia e justiça. Calar, contudo, não deve tornar-se desculpa. Se teu silêncio nasce do medo da confrontação, nomeia-o. Se nasce da preguiça de envolver-te em problemas, reconhece-o. Se nasce da conveniência de preservar uma imagem, corrige-o. A prudência não justifica a cumplicidade. Há silêncios que pesam como culpa e há silêncios que repousam como paz. Diferencia-os pelo fruto. O primeiro te encolhe, o segundo te fortalece. Marco Aurélio ensinava a julgar as coisas pelo efeito na alma. Se teu silêncio te apequena, não é o correto. Pensa na linguagem que usarás quando chegar o momento. Evita etiquetas que fecham. Escolhe descrições que abrem. Fala de fatos, não de intenções. Assinala condutas, não identidades. Oferece consequências e saídas. Isto ocorreu. Afetou-me deste modo. Isto espero que mude. Assim, podemos reparar. Frases assim levam a verdade com mãos temperadas. Se do outro lado há boa vontade, o caminho se abre. Se não há, terás agido com justiça sem acrescentar escombros. Como lembra Sêneca, nem tudo o que é verdadeiro é oportuno. Por isso a prudência acompanha a sinceridade. Por fim, recorda que o propósito de dizer a verdade é servir ao bem, não aliviar um impulso. A verdade pode esperar sua hora sem perder eficácia. O dano, ao contrário, uma vez feito, raramente se desfaz. Guarda então o fio até que a ferramenta seja necessária e útil. Epicteto resumiria: decide a partir de tua direção interna, não do aplauso nem da raiva. Quando puderes dizê-la sem dívida com o orgulho e sem alegria por ferir, fala. Se hoje isso não é possível, cala. Nesse silêncio não há covardia. Há governo de ti, há justiça em preparação. E enquanto esperas, não cruzes os braços. Organiza os fatos, revisa teus motivos, pratica a frase justa e prepara o lugar onde essa verdade poderá ser recebida. Assim, quando enfim a pronunciares, tua voz não será faca, será instrumento, não será descarga, será serviço. A arte de calar a tempo. Calar a tempo não é fuga nem covardia. É, na verdade, um dos atos mais audazes que um ser humano pode exercitar. Vivemos rodeados de um ruído que exige resposta imediata, que premia quem grita mais alto, que confunde rapidez com razão. Mas Marco Aurélio já sabia disso em sua tenda de campanha, quando, em meio ao fragor, escrevia que convém falar apenas o justo e o necessário, porque a palavra sem temperança é um rio transbordado que arrasa tudo em seu caminho. Calar a tempo é conter esse rio, devolvê-lo ao seu leito, escolher não destruir com uma língua impaciente aquilo que depois terás de reconstruir com lágrimas. O silêncio governado é disciplina, não o silêncio imposto de quem não ousa, mas o silêncio escolhido de quem compreende que, às vezes, o mais nobre não é a réplica, mas a pausa. Sêneca disse sem adornos: é mais seguro tropeçar com os pés do que com a língua. E é que de um tropeço físico levanta-se logo, mas uma palavra lançada em calor pode perseguir-te por anos inteiros. Quantas vezes nos arrependemos do que dissemos e não do que calamos? O silêncio prudente raramente deixa cicatriz. A palavra imprudente costuma gravar-se na memória alheia como ferida. Mas não se trata de um silêncio vazio, nem de uma boca fechada por medo. É um silêncio fértil. Como a terra que parece quieta e, no entanto, em seu interior está gestando raízes, assim também o silêncio estoico prepara a palavra para que nasça com força e sentido. Epicteto ensinava: a liberdade começa na boca, porque se governas tua língua, governas tua vida. E governar tua língua não significa negar a verdade,
mas dar-lhe a forma justa e o momento adequado, porque a verdade dita no instante errado pode ser injustiça, e a palavra lançada sem medida pode transformar-se em traição. Imagina o que muda na vida de quem aprende essa arte. Chega a provocação e, em vez de deixar-se arrastar, respira, cala, espera. O teatro do outro perde público, o conflito perde oxigênio. Ocorre uma dor em alguém próximo, e em vez de sufocá-lo com frases feitas, escolhes a companhia silenciosa que dá mais consolo que 1000 discursos. No trabalho, quando a negociação parece tensa, optas por escutar, por não revelar o que ainda não convém, e teu silêncio transforma-se em estratégia. Até nas redes, esse cenário onde cada um exige tua réplica, decides fechar a janela, e nesse gesto recuperas horas de calma que antes entregavas ao ruído. Calar a tempo também é proteger-te de ti mesmo, daquela parte de ti que quer exibir-se, que busca a aprovação imediata, que promete sem calcular, que responde para ganhar um ponto mesmo que perca a paz. O silêncio escolhido é o freio que protege tua dignidade do teu próprio impulso. É o lembrete de que teu valor não depende de responder a tudo nem de agradar a todos. Sêneca aconselhava medir cada ação com o critério de se serve à tua vida ou a diminui. E não há dúvida, a palavra lançada sem pensar diminui. O silêncio governado engrandece. Esta arte, no entanto, não se domina em um dia. Assim como os músculos precisam de repetições, a temperança precisa de exercício. Haverá dias em que falharás, responderás com raiva, prometerás com pressa, falarás onde devias calar. Não tomes isso como derrota, mas como parte da oficina. O erro torna-se mestre quando o olhas de frente, quando aprendes a reconhecer o que o provocou e escolhes fazê-lo diferente da próxima vez. Epicteto dizia que a filosofia não é discurso, é prática. E praticar significa voltar uma e outra vez, com paciência, constância e humildade. Hoje percorreste 10 cenas em que o silêncio torna-se virtude. 10 momentos em que calar não é traição à verdade, mas fidelidade à tua paz. Viste que não se trata de viver amordaçado, mas de escolher quando tua palavra é remédio e quando seria veneno. E esse discernimento é, talvez, um dos maiores presentes do estoicismo. Recordar-te que não és escravo do teu impulso, que podes escolher o compasso da tua resposta, que tua dignidade não depende do ruído dos outros, mas da serenidade do teu próprio juízo. Guarda isto na memória. Nem tudo merece resposta. Nem toda emoção merece ser traduzida em palavras. Nem toda provocação merece eco em tua boca. A vida é curta demais para dar tua voz a discussões inúteis. O silêncio a tempo é economia da alma, é cuidado do corpo, é defesa da paz. E quando decides calar onde antes explodias, descobres que a liberdade não estava fora, mas nessa pausa breve que te devolveu o governo de ti mesmo. Por isso quero convidar-te a seguir treinando essa arte, não como exercício isolado, mas como um hábito que transforme tua vida. Este espaço está aqui para acompanhar-te nessa prática, para recordar-te a cada semana que teu silêncio pode ser força, que tua palavra pode ser justiça, que tua vida pode recuperar a clareza que o ruído te rouba. Fica aqui, porque juntos podemos converter estas reflexões em disciplina viva, não para aparentar virtude, mas para encarná-la em cada conversa, em cada gesto, em cada dia. E quando daqui a algum tempo olhares para trás, descobrirás que há menos cenas que apagaste com arrependimento e mais lembranças que guardaste com orgulho. Que tua voz tem mais peso porque já não compete com o grito, e que teu silêncio tem mais prestígio porque já não é vazio, mas raiz. Esse será o sinal de que aprendeste a arte de calar a tempo, que tua vida inteira, em palavras e silêncios, tornou-se testemunho de temperança, de justiça e de força serena. Sua voz é essencial aqui. Cada reflexão fortalece e eleva nossa comunidade, refletindo o verdadeiro valor de cada indivíduo e contribuindo para nossa identidade estoica compartilhada. A reflexão que receber mais apoio será fixada como estandarte desta comunidade de mentes estoicas,
uma comunidade que não foge da dor, mas a atravessa com coragem, com sabedoria, com honra. Nos vemos em nosso próximo encontro em Estoicismo para Vencedores, onde continuaremos explorando as riquezas da sabedoria estoica aplicada à vida moderna. Agora, aproveite a oportunidade de se aprofundar no estoicismo com novas sessões recomendadas do podcast. Siga-nos para não perder nenhuma reflexão que poderia ajudá-lo justamente naquele momento em que sentir que tudo o supera. Todas as segundas, quartas e sextas, publicamos episódios pensados para acompanhá-lo quando a vida pesa, quando é difícil manter a calma, quando você precisa de uma palavra que o lembre de quem você é. Não nos seguir é arriscar-se a perder justamente aquela lição que poderia devolver a paz que você tanto busca. Até que nos encontremos novamente, lembre-se, você é o único dono da sua percepção, o criador da sua paz e o guerreiro da sua própria batalha. Este é o legado do estoicismo, a arte de ser invencível.